Olá, doutores! E aí, como é que vocês estão? Vamos conversar hoje sobre o direito do consumidor nesses tempos de pandemia? Veja, eu tenho observado, eu garanto que vocês também, que nossos direitos vêm sendo violados o tempo todo. Não é porque a gente está em casa que a gente parou de consumir. Concorda comigo? Então hoje eu convidei uma pessoa muito especial, uma pessoa inclusive que eu conheço pessoalmente, uma advogada consumerista, uma carioca que atua no Rio Grande do Norte, que é a Ana Carolina Najib. A Ana tá entrando aqui agora. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí pra mim. Fala e entre em contato direto comigo. Me fala onde vocês estão. A Ana é advogada militante da área civil, ela atua no contencioso civil e consumerista para empresas e é habilitada em responsabilidade civil pela GV. Ana acabou de entrar. Além de ser especialista em direito do consumidor pelo Damásio IBMEC e é presidente da Comissão de Direito à Cidadania da OAB Rio Grande do Norte. Deixa eu convidar a Ana para a gente conversar mais sobre ela. Tudo bom, pessoal? Convidando a Ana e eu quero, desde já, convidar vocês para fazer perguntas durante a live. Como eu falei no início, nossos direitos estão sendo violados o tempo todo. Tudo bom, Ana? Como é que você tá? Olá, boa noite, Daniela. Como vai? Tudo bom? Tudo bom, saudade. Tá dizendo aqui Né? que a nossa convidada de hoje eu conheço pessoalmente. É um prazer, uma honra. Nos conhecemos pessoalmente na Fenaló. Será que esse ano vai ter de novo? Não sabemos, né? Eu não sei como é que tá aí, mas essa semana aqui na Bahia a gente tá em uma semana de praticamente lockdown, porque foi declarado todos os feriados antecipados para essa semana e quinta e sexta suspenderam automaticamente todas as atividades, porque não tinha mais feriado. Então, hoje e amanhã estão suspensas todas as atividades, com exceção apenas do mercados, bancos e farmácias. Nós Resumindo, acabamos, eu acabei de ver a notícia de um dos temas que nós vamos tratar aqui de educação privada, de que vai ser prorrogado por mais 60 dias as aulas presenciais. a Então, para os gente pais com está. os filhos pequenos, Não, mas não é só pais com filhos pequenos, porque assim, mesmo os adultos, a gente precisa entender que a expectativa do serviço não foi, sim, mesmo no online, ele não foi atendida. Primeiro porque, de um lado, veja bem, eu me coloco como consumidora nesse caso. Por um lado, a gente tinha uma expectativa e contratou um formato de serviço. Claro que não é culpa da escola, da instituição, mas tem sido dado do outro lado. E a gente precisa entender que muitos desses professores não estavam adaptados a esse novo método de trabalho. sim. Eles tiveram que aprender tudo em uma semana e as aulas não estão dando com a mesma, não estão sendo feitas com a mesma qualidade. Eu vou colocar um exemplo concreto aqui, a gente já está entrando no tema. Eu tenho um filho que ele começou a fazer engenharia civil e desistiu. Falei, minha mãe, eu vou fazer cursinho esse ano. Como eu queria que ele passasse numa boa faculdade pública, né, para salvar a mãe, a gente cuidou de matricular num cursinho de referência, num cursinho pré-vestibular, pré-ENEM de referência, que é um dos melhores. Mas uma coisa é a aula presencial. Os professores não estavam preparados para o online. E ele passou, acho que mais de um mês sem ter aula, tá? E é muito complicado. Eu imagino, eu imagino o retorno, como é que vai ser para dialogar, porque hoje a gente não conversa, não consegue conversar com as pessoas. Mas eu queria que lhe introduzir, Ana. Fala um pouco desse seu caso de amor com o direito do consumidor. Eu imagino que seja apaixonante. Sim. Eu, mais ainda, eu imagino que assim tem uma grande identificação com o público em geral. É com o público mesmo, com a grande massa, porque quem nunca se sentiu lesado? E quem Quem não nunca, consome, né? quem nunca passou por uma situação X, Y e Z?
tá? Fala um pouco sobre você, de fato, para a gente entrar no tema direito. Tá bom. Boa noite a todos vocês. Agradecer muito, né, esse convite da Daniela. É uma honra, um prazer estar com vocês aqui, difundindo conhecimento numa época como essa, tão peculiar que nós estamos passando. E o direito do consumidor tem esse viés, acho que até mais uma função mais social, uma maior proximidade com o público em geral, porque como você bem pontuou, Daniela, quem nunca consumiu, né, quem nunca se viu em uma situação que se sentiu afrontado em seu direito, e aí é de suma importância que a população tenha maior acesso a tantas informações que deixam de ser difundidas, né? E diante dessa pandemia, aí que se agravou mais ainda a situação, porque tanto os fornecedores não estavam esperando uma situação como essa, como os consumidores também não. Então, para a gente conseguir equalizar os interesses dessa relação negocial, tem sido bem difícil, né? Porque ninguém esperava, porque ninguém sabe quanto tempo vai levar. Então, ficou muito nesse impasse de se querer equilibrar, né, a força dos contratos em si, mas também como fazer para poder equalizar essa relação. Mas, falando sobre a minha experiência, direito do consumidor, ele surgiu na minha vida junto com a responsabilidade civil, há alguns anos atrás, porque vamos dizer que eu fui escolhida por ele e me apaixonei, porque eu comecei a atuar para muitas empresas. Eu defendia muitos os fornecedores, não o consumidor. E acaba que você tem que entender ambos os lados da situação, tanto os fornecedores quanto os consumidores. E aí eu comecei a notar que era a minha paixão, o direito do consumidor, e comecei a me dedicar com mais afinco, tanto para fornecedor, para consumidor, mas sempre com uma atuação mais, a experiência mais com fornecedor, enfim. E para bancos, telefonias, a gente acaba sabendo sobre a vulnerabilidade, a hipossuficiência que o consumidor tem como persona, né, no mercado. Então foi isso. Acho que ele mais me escolheu do que eu o escolhi, né? Depois eu me apaixonei no decorrer. Foi um processo de um relacionamento construído. Olha só, é curioso você falar de responsabilidade civil, porque eu também fiz de ver, só que eu fiz de marketing, a gente tinha uma matéria de responsabilidade civil, Sim. que culminava na questão do direito do consumidor. E assim, vocês estão achando que direito do trabalho, a justiça é paternalista? Vá para direito do consumidor para vocês verem. E tem muito no direito do consumidor, para quem, por exemplo, tem muita a visão que você vai ter de ambas as situações. Quando você advoga para o consumidor, você tem um outro viés. Quando você vai para fornecedor, é completamente diferente. E eu tive a oportunidade de atuar na defesa de fornecedores, que são os que mais são demandados, né? Bancos, empresa de telefonia, plano de saúde, são os que estão no ranking, no top, né? Do maior número de reclamações. Então, você já tem uma outra visão de quando você está a favor do consumidor, né? Então, são visões diferentes. Vamos entrar primeiro nessa questão dos contratos educacionais, porque esse é um Vamos. tema polêmico. Eu vi uma questão essa semana ainda de um outro colega nosso, que é o doutor Fabiano, que atua lá no Espírito Santo, que me parece que o Espírito Santo já tem uma decisão no sentido de diminuir os valores das mensalidades. Por enquanto, o resto do Brasil, me parece que ainda não. Existem algumas ações civis públicas que alguns estados já estão aguardando essas decisões. Mas também tivemos, por exemplo, aqui onde eu resido, no Rio Grande do Norte, houve uma orientação, uma recomendação do Ministério Público local, estipulando várias situações, que foi uma recomendação que gerou muita polêmica, porque é uma recomendação que, ao final, determina em 10 dias que se cumpra o que está recomendado. Então, ficou com um teor de determinação, enfim, e não de recomendação. Mas nós temos uma nota técnica da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, e essa nota técnica foi bem mais rigorosa, digamos assim, para o consumidor, né? Porque ela acho que até foi comedida, foi cautelosa, tentou se precaver a partir do momento que ela queria que se preservasse os contratos e que não estimulasse que todos os consumidores fossem à porta das escolas solicitar o cancelamento dos seus contratos sem antes o cenário se formar, né? Como eu falei, era muita incerteza, a gente até hoje ainda não sabe até quando essa
essa pandemia vai nos deixar sem conseguir usufruir desses serviços que nós contratamos. Então, muitos estados, os ministérios públicos já se posicionaram, emitiram as suas recomendações, os sindicatos das escolas, por isso que eu falo muito que a gente tem que saber sobrepesar, né? Porque, por exemplo, essas empresas que eu defendi, a gente sabe que tem um lobby forte também, né? Eles conseguem algumas ingerências que acabam prejudicando mais os consumidores, enfim. Então, sobre essa parte da educação privada, o que é importante a gente começar falando? Uma das dúvidas que foi muito questionada para mim foi porque as pessoas sempre tinham a dúvida em relação a esse contrato, porque nós pagamos em forma de mensalidade. Só que não é uma mensalidade. O contrato educacional ele tem um diferencial, uma peculiaridade. Ele é pago em forma de anualidade. Você vai pagar aquele serviço, por comodidade você vai pagar mensalmente, porém é uma anualidade que é acordada para ser paga por mês, mas anualmente. Mas assim, você Outra tem a opção de pagar mais barato anual também, se você quiser. tem, exato. Inclusive algumas escolas já oferecem, se você quiser pagar o pacote, digamos assim, né? O valor anual de uma vez, você já tem até inclusive um desconto. Então, é a primeira coisa que a gente precisa ressaltar, que o contrato educacional ele tem essa peculiaridade, é como se fosse uma anualidade para poder deixar de forma bem clara. E as pessoas, o direito do consumidor precisa que ele seja o mais simples possível para as pessoas conseguirem absorver as informações que você queira passar sobre ele e se tornar mais entendível, digamos assim. Então, a partir do momento que você sabe que esse contrato vai ser anual, eu já começava, desde o princípio dessa pandemia, a falar, gente, calma, não cancelem os contratos tão logo, tão recentemente, tão no início dessa pandemia, porque pode ser que não dure, a gente não pode se antecipar. Vamos com calma. Tanto a gente tem a necessidade de se manter os contratos, a gente sabe que tem escolas de tamanhos diversos, escolas que têm um maior poder econômico, outras não tanto. Então, a gente tem essa preocupação também de se manter os alunos, etc. A diferença que a gente também tem que mencionar, quando eu falei sobre as mamães com seus filhos pequenos, e eu me enquadro, porque meu filhinho tem 3 anos, é porque existem peculiaridades também de acordo com o tipo de educação que vai ser dado. A educação infantil, que chega até dos 5 para os 6 anos, o MEC obriga que seja feito de que forma? Presencialmente, porque a criança ela precisa dessa interação. Para o serviço ser realmente, efetivamente prestado, ele precisa dessa interação com os professores, ele precisa dessa interação com os colegas, coisa que eles não vão conseguir efetivar esse serviço num momento como esse. Né? Então, a educação infantil tem essa peculiaridade. Já o ensino fundamental, a educação básica, ou as faculdades, como você bem mencionou, a gente já consegue vislumbrar, inclusive, um cuidado do aluno se ele voltar às aulas, né? Ele tem um certo discernimento para conseguir manter a higiene, enfim, as escolas. Outra coisa também que pontuaram muito era, mas eles não estão gastando com água, com luz, eles tiveram redução de custo, isso não tem que voltar para a gente? E aí, exemplificando, nessa recomendação do Ministério Público Local, eles pediram, né, que as escolas ofertassem, disponibilizassem para os pais dos alunos planos, aquelas planilhas informando todos os gastos que estavam previstos anteriormente, para que os pais estivessem cientes do que foi diminuído ou acrescido, de acordo com a necessidade. Porque outra coisa que eu pontuava, fazia o contraponto era, ok, a criança deixou de ir, esses custos foram reduzidos, no caso do meu filho, por exemplo, que é integral, ele teria alimentação, e aí a escola dele, em especial, já se antecipou e ofereceu esse desconto, mas muitas outras não, por isso que o Ministério Público teve que intervir, eles ainda estão relutantes em oferecer qualquer tipo de desconto ou negociar. Então, quando você tem um gasto por parte da escola, por exemplo, para poder se adequar para essas plataformas EAD, que aí houve uma possibilidade, né, se avançou essa possibilidade de as escolas podendo, né, de acordo com o nível, ofertar, mantendo essa carga horária que foi estipulada, né, anteriormente, através da educação à distância, se isso for possível, ótimo.
Em caso de impossibilidade de cumprimento desse contrato, se não conseguir que ele seja feito dessa forma, de ensino à distância, então a gente parte para pensar na possibilidade realmente de cancelar, de suspender, dependendo muito da situação. Uma coisa também que eu sempre gosto de mencionar é que a maioria das pessoas acham como se fosse uma receita do bolo. E eu acho que não tem que ser assim. A negociação tem que ser de forma individualizada, porque cada pai, cada mãe, né, cada família sabe onde seu calo vai estar apertando, o que, que vai estar mais pesando no seu bolso naquele mês. Vai ter gente que não vai conseguir honrar seu compromisso com as escolas, então as escolas também têm que ter certa flexibilidade, se prontificar a negociar, para poder Conheço, ambas eu conheço pais conseguirem. que decidiram, com faixa etária dos seus filhos, que decidiram esse ano tirar da escola. E eu nem falo, não acredito que seja pela questão financeira, mas por quê? Primeiro porque você acabou de falar, educação à distância, a criança não vai ter a concentração nem o foco na aula. Sim. Segundo um dos pais terão que estar ao lado dessa criança durante a aula. Os pais estão em casa, mas também estão trabalhando. Como é que fica? Exatamente. Inclusive, há uma preocupação do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, vários órgãos vêm já se posicionando em relação a isso, porque não basta você só disponibilizar o serviço à distância, né, com ferramentas, porque, por exemplo, no meu filho, colocaram aulas online, aulas pelo WhatsApp. Em 10 minutos, meu filho já não estava desatento, já não queria mais olhar para o celular. Então, quer dizer, se a gente paga um serviço para poder passar durante. No meu caso era integral, então, o pacote. Ele passava o dia na escolinha, né? Porque de manhã tem a parte pedagógica e à tarde a parte lúdica, que brinca, enfim. Se ele passa 10 minutos na frente do celular, é muito. Então, como é que você consegue equiparar? E como é que você vai aferir a qualidade desse ensino que está sendo prestado? Né? Então, a gente tem muitas dificuldades, muitas singularidades a serem debatidas, por isso que eu falo que não tem receita de bolo, que se recomenda que realmente os pais se dirijam à escola, tentem negociar. Claro que a gente sempre, até foi um apontamento que fizeram, nossa, mas a justiça, os advogados estão querendo tanto falar sobre negociação. Eu falei, é porque a gente tem muito uma cultura do litígio. Quando a gente pode sim também trabalhar com negociação, né, com resolução de conflitos, de forma com que as partes consigam equalizar os interesses. E também acho que a gente vai ter um boom no judiciário, né, sobre todos esses contratos que ficaram pendentes de negociação, e não só em consumidor, contrato de aluguel, tem muita coisa que não estava prevendo uma situação como essa que vai ter que ser resolvida na justiça, né? Ana, pouco antes da gente entrar na live, eu estava lendo um texto, curiosamente, sobre o mercado educacional, mas sobre uma coisa que a gente não citou, que as pessoas, eu acho que a gente nem pensou sobre isso, que não houve tempo, foi a questão trabalhista do professor, ele tendo que dar aula em casa, com o computador dele, com a internet dele, com a luz dele, sem direito autoral, sem direito de imagem, nada disso foi discutido. Ninguém nunca imaginou, né? Primeiro que a situação é inédita, né? Isso não está no contrato de trabalho desse profissional também, que é uma outra questão que a gente vai ver adiante. Muitos questionamentos surgem de todos esses contratos. Nesse contrato educacional, a gente tem que sobrepesar se realmente a qualidade, por exemplo, houve também aquela possibilidade de profissionais de medicina, fisioterapia, farmácia, né, enfermagem, enfim, eles tiveram aprovações para quem teve 75% de aproveitamento do curso, além da telemedicina também que foi autorizada. E aí também era importante ressaltar que esses cursos que exigem aulas práticas na faculdade, essas aulas práticas que são exigidas, elas não podem ser feitas pelo módulo à distância. Então, quer dizer, existem muitas peculiaridades, por isso que eu falo, repito, né, ressalto mais uma vez que não tem receita de bolo, você tem que realmente acompanhar caso a caso. É casuisticamente que você vai encontrar a melhor solução
para ambas as partes no contrato. E caso não consiga, né, de forma consensual, negociando, você parte, infelizmente ou felizmente, para a parte judicial para poder conseguir resguardar o direito do consumidor e da empresa, enfim, né? Porque a maioria das pessoas, algumas escolas aqui, nós verificamos que os pais preferiram o cancelamento, sim. Eles colocaram na ponta do lápis a conta e falaram, olha, eu não vou ter como pagar uma escola se eu, com o mesmo valor, já que não houve, né, uma negociação, eu pago uma pessoa para ficar com meu filho. E uma mãe ou um pai que vão ter que voltar a trabalhar e não vão ter com quem deixar, como eles vão ficar nesse cenário? Né? Então, tem todas essas peculiaridades a serem levantadas em relação à educação privada. Eu queria até que as pessoas que estão O que você participando... tem recomendado para as escolas, para quem você advoga? O que você tem recomendado? A negociação, a flexibilização? Então, as escolas, o sindicato começou a ficar muito meio que orientado a não ter muito essa negociação, né? Se respaldando nessa própria nota técnica da Senacom, que de início já quis fazer essa, vamos dizer, essa preocupação com a economia, né, de que não saíssem cancelando contratos sem antes se especificar, se verificar como é que ficaria o cenário. Mas aí entrou o Ministério Público, já na defesa do consumidor, de falar, olha, não é assim, porque a gente tem essas peculiaridades para serem verificadas, de educação infantil, né, desse tipo de ensino para quem precisa de aula prática. Então, para os consumidores é por isso que eu falo, quando os consumidores me procuram, tem que ter um tipo de posicionamento. Mas sempre, para ambos, o que eu estou orientando é que não comece já com o judicial. Até porque a gente vai ter muitas decisões, né, que não vão ser decididas, digamos assim, e jurisprudências que vão ser formatadas agora, né, doutrina, jurisprudência, porque não existia uma situação como essa anteriormente. Então a gente nem sabe como eles vão se posicionar, né, e muitas das vezes as pessoas já vão, eu quero dano moral. Já entra a responsabilidade aí, eu quero dano moral. Então, se você já vai pretendendo uma indenização, eu acho que não. Eu acho que primeiro, num cenário como esse, você ganha mais se você tentar negociar. E aí você pode sim, olha, estou representando esse grupo de pais, mães e alunos aqui da escola, então vamos tentar negociar, e aí você representá-los de forma que você, sabendo todo o respaldo, né, que você tem de notas técnicas, posicionamento de MP, PROCON, enfim, você tentar alinhar de uma forma as orientações do MEC, principalmente, o regramento, para você também tentar alinhar de forma que o contrato se preserve, caso seja possível, para que a escola não saia prejudicada, a instituição educacional, mas também o consumidor se resguarde. E caso você não consiga, de forma negocial, aí sim partir para o judiciário para a gente tentar resolver, mas sempre ressaltando que toda a jurisprudência, a doutrina está sendo debatida, artigos vão sendo lançados. A gente brinca que nessa época de pandemia a gente dorme e acorda, tem uma medida provisória nova para você estudar, para você trazer a conhecimento ao público, e daqui a pouco essa medida provisória não vale mais, então a gente está num cenário realmente de construção. Né? Então, eu oriento sempre a partir da negociação. Se a negociação foi inexitosa, aí a gente parte para o judiciário. Porque os cancelamentos eles vão ocorrer. É o que eu digo, não tem como fugir muito. Alguns pais não vão ter como honrar com seus compromissos. E aí entra até numa outra temática que também está sendo muito levantada, sobre um projeto de lei 3515 de 2015, que trata sobre o superendividamento. Se a gente vê o governo se posicionando em relação a ajudar empresas, enfim, e o consumidor? Como ele vai ficar diante desse cenário? Né? Porque a gente sabe que, por exemplo, tarifa elétrica, né, de energia elétrica, quem é tarifa social não vai pagar durante um certo período. Enfim, vai se vedar que se corte, mas ele não vai deixar de ter que pagar aquele valor. Né? Quem gasta mais de 200 quilowatts vai ter que continuar pagando. Então, e aí a empresa vai se utilizar dos meios de cobrança que lhes são permitidos na lei, mas mesmo que não corte, vai existir a cobrança. E muitas famílias vão se endividar. Não é porque você tem... Exato. Mesmo que você postergue, as contas vão chegar.
E aí, com o Corona Voucher na mão, não é suficiente para a maioria das famílias para você pagar todas as suas contas. Isso não consegue abarcar, é uma conta que não fecha. Então, essa preocupação, esse PL, ele é de suma importância, né? Já existe, a gente está batalhando, a maioria dos consumeristas já vem batalhando para que ele seja aprovado justamente para buscar esse arcabouço para o consumidor, para que ele se sinta acolhido numa época como essa, né? É mais do que importante, o superendividamento já vem sendo abordado, esse PL mesmo é de 2015, mas num momento como esse, ele se mostra mais importante ainda. É uma ferramenta para que os bancos, por exemplo, oferecendo linhas de crédito sem especificar qual é a porcentagem, sem deixar tudo muito claro, sem dizer qual é a porcentagem que ele poderia ter de descontos, digamos assim, na sua renda, sem, né? Porque a gente sabe que a população brasileira não tem muito trato, não tem educação. Educação financeira não é uma realidade para muita gente. E também até a desigualdade que nós sabemos que existe. Então, as pessoas não vão ter condições de arcar com tudo, com todas as suas contas, e aí vão sair mais prejudicadas do que quando entraram. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a todos esses contratos. Aí, por isso que eu lembrei, já coloquei o projeto de lei, porque é interessante a gente falar sobre esse superendividamento que tem que ser mencionado também. É importante que as pessoas se preocupem, né, com a sua renda. E não dá para cobrar de empresa que está quebrada, né? Porque você pode até ganhar, mas receber é complicado. Falar de empresa quebrada, a gente lembra da TAM, né, que entrou em recuperação judicial já. Vamos falar um pouco de empresa aérea também, porque primeiro começou um atrito grande, primeiro algumas fronteiras começaram a fechar, alguns estados permitia, outros não, você viajava, mas não entrava, tava uma loucura, de repente as pessoas pararam de viajar, todo mundo ficou em casa, parou, e a indústria da aviação, a aviação civil entrou em queda e ruína total. A gente já vinha com a Avianca com problemas financeiros graves. Agora vem a TAM. E aí, como é que fica esse consumidor, né? Porque assim, esse consumidor que não tinha viagem marcada, tinha passagem comprada, como é que fica esse cliente? Na verdade, existe uma medida provisória 925, tá, que fala sobre os transportes aéreos. E aí, para quem contratou, quem comprou suas passagens aéreas e vale as passagens aéreas até 31 de dezembro desse ano, o que essa medida provisória traz? Ou você pode pedir a remarcação dessa passagem em 12 meses, tá? Ou crédito. Tá? Então, você poderia ter de volta esse crédito. E quando você fala sobre a TAM entrar em recuperação judicial, a gente já se preocupa com outra situação. Nossa, como você bem falou, a Avianca também já estava mal das pernas. Então, daqui a pouco a gente vai ter quase que um monopólio. A gente não vai ter possibilidade, né, poder de escolha. E aí você sabe que o preço, a lei de oferta e de procura, então tem toda uma preocupação com a liberdade econômica, com o mercado, como é que vai ficar diante dessa situação. Mas uma pergunta que foi feita à época, por que nessa medida provisória se estipulou que fosse paga em 12 meses? Se seria uma benesse para as companhias aéreas? Porque podem ter consumidores que adquiriram os bilhetes à vista. Sim. E aí, por que eles vão receber esse valor de volta em 12 meses? Então, tem umas brechas nessas medidas provisórias que a gente vai discutir aqui hoje, que a gente vai dialogar sobre, que justamente fica essa lacuna. Mas por quê? Por que essa benesse com as companhias aéreas? E aí a gente vê que a Latam já está em recuperação judicial. Então, tem uma preocupação de muito manter grande. As empresas vivas, né? Isso. Há sempre essa preocupação em manter a economia, né? Você conseguir. A gente sabe que vai ter dificuldade, muitas empresas, microempreendedores, enfim, não estão tendo acesso às linhas de crédito disponibilizadas, estão passando por dificuldades. Então, quer dizer, essa organização financeira que eu falei, por vezes nem é só do consumidor, às vezes é até de uma empresa
que também vem batalhando para se manter, né, pagar, honrar com seus compromissos com funcionários, para investir, enfim, daqui a pouco se vê diante de um cenário como esse, que não consegue se manter bem das pernas, e aí vai ter que recorrer para recuperação judicial, enfim. Mas para transporte aéreo, a gente tem essas duas possibilidades. Ou você vai pedir o reembolso do valor, ou vai pedir o crédito do que foi pago. Tá? Tendo essa peculiaridade de que das passagens terem sido adquiridas até o dia 31 de dezembro e que esse valor pode ser devolvido em até 12 meses. Então, por exemplo, para quem queria entrar com uma ação contra a Latam, agora com recuperação judicial, por Não isso será que possível. por isso, e ainda mais para receber alguma indenização. Então, por isso que a gente fica muito precavido e tenta sempre fazer a negociação, e as medidas provisórias têm muito esse condão, num momento como esse, elas estão dando a preferência, priorizando que se parta para a negociação, e em caso de impossibilidade, aí sim, partir para o judiciário, enfim. Mas, Ana, assim, dialogar com a empresa grande como a Latam, como a própria Avianca, já é um entrave muito grande. Estava aqui na live uma outra mentoranda minha, Carol, beijo para você, que é da área de plano de saúde, que é da área de direito médico, e assim, dialogar com o plano de saúde nesse momento também não dialoga. A próprio diálogo com a escola, a depender da escola, é extremamente complicado, porque eles estão numa posição de fazer cumprir o contrato e não ver o outro lado. Como é que você tem, já no outro lado, advogando para o outro lado, como é que você tem tentado quebrar essa resistência no sentido de conversar e tentar dialogar? Você fala em relação aos fornecedores? Isso, que é Então, difícil. é, A é relação é difícil. desigual, você sabe É. disso. Mas, de todo modo, e ainda tem uma dificuldade maior, né? Eles não conseguem o contato. Muitos me pontuaram, os consumidores, a maioria e eu estou tendo muita procura de consumidor. Os consumidores não conseguem, passam 30, 40, 50 minutos, a ligação cai, mandam um e-mail, não tem retorno, e aí, porque também tem essa dificuldade, né? As próprias empresas não têm funcionários suficientes ou têm número reduzido, e demora muito tempo para ser atendido, demora muito tempo, até as ofertas, por exemplo. E foi sinalizado de um cliente que ele já estava quase finalizando, adimplindo já um contrato de financiamento, faltam acho que 3 parcelas para ele encerrar. E ele estava tentando negociar, porque ficaram suspensos, né? Alguns bancos já suspenderam durante 60 dias a cobrança de financiamentos imobiliários, de imóveis e de carros também, de veículos. Só que o que aconteceu? Esse banco em especial, e aí eu fiquei sabendo em grupos de WhatsApp de advogados do Brasil todo, né, que eu participo, enfim, que esse banco em específico, ele já está tendo essa postura. Ele não negocia da forma com que foi orientado pela Febraban, né, e pelo Conselho de Valores, na Comissão de Valores Imobiliários, eles não estão agindo dessa forma. Eles não estão suspendendo os 60 dias, não. Eles estão fazendo como? O que se propôs inicialmente era que nesses 60 dias que ficasse suspenso, você pegasse essas 2 parcelas e jogasse para o final do contrato. Porque aí a pessoa não fica sobrecarregada, né? Vamos dizer que ela tem um respiro nesses 2 meses, olha, não vou ter esse custo até as coisas se regularizarem, daí por diante eu volto a pagar as minhas parcelas sem alteração, digamos assim, no meu orçamento, no que já estava previsto para eu gastar. Esse banco não. Esse banco você tenta fazer o acesso com ele, pelo WhatsApp, né? E ainda é daqueles automáticos, que é uma maquininha que te atende. Aí você, sim, não, número 1, número 2. Aí você fala, não, não é isso. A máquina não entende o que você está querendo dizer. Serviço de Tem toda... telefonia 2. Aí você não consegue manter aquela comunicação perfeita como você pretendia. E a proposta dele era o seguinte, olha, então tá bom, você não vai pagar abril e maio, em junho você paga a de junho e uma porcentagem da de maio. Em julho você paga a prestação e mais a porcentagem da de abril. Quer dizer, a pessoa nem sabe se vai estar recebendo já, voltando, porque no caso,
ele era profissional, ele é autônomo, então ele não tem nem certeza se ele já vai ter voltado ao mercado para estar recebendo o valor, enfim. Sem falar da peculiaridade da situação dele, que já estava prestes a terminar o contrato, que entra na teoria da de implemento substancial, enfim. Mas, e que a gente poderia, até na justiça, partindo da mesma premissa que eu te disse desde o início, o que eu orientei e que eu deixo de recomendação aqui. Se você tem dificuldade em falar com as empresas, existem plataformas que por muitas vezes facilitam esse acesso. Os PROCONs, por exemplo, exemplificando aqui, mas é bom que se verifique em cada estado ou município, porque existem PROCONs, né, municípios estaduais, enfim, você verifique na sua localidade como é que os PROCONs estão atendendo. Aqui no Rio Grande do Norte, o PROCON vai e você consegue fazer o agendamento pelo WhatsApp, tem hora marcada, o agendamento, colocaram aquelas telas separando de acrílico, enfim, toda uma estrutura montada para poder atender. E também, de forma virtual, tem o consumidor.gov, que é uma plataforma que você pode fazer reclamação. Muitas empresas estão lá, você inclusive pode verificar as pontuações que essas empresas têm, a porcentagem de resolutividade que elas oferecem para os clientes. Então, caso você encontre dificuldade, e é muito importante também que se você, diante de negativas nas negociações, se decida por ingressar judicialmente, que você recorra de forma que você tenha todas essas provas em mãos. Então, se você conseguiu o protocolo pelo telefone, ter o número desse protocolo. Se você entrou em contato por e-mail, ter esse e-mail. Se você fez um contato pela plataforma do consumidor.gov ou foi ao PROCON, tudo isso tem que ficar com você. Você tem que manter esses registros para poder corroborar todas as alegações que você queira vir a fazer futuramente, caso você ingresse judicialmente. Então, o que eu digo as empresas realmente vão se tornar relutantes, e até porque muitos dos consumidores, se antes da pandemia já tinham preguiça de brigar, agora então, diante de todas essas dificuldades e percalços que você tem para conseguir acessar, você imagina que às vezes a empresa até prefere ficar silente e esperar que o consumidor venha até ela. Ela não vai fazer, né, esse caminho inverso. Então, o Mas governo não é já se só antecipa. preguiça, também existe a questão do achar que não vai dar em nada, que demora Isso, demais, que a justiça é isso. lenta e melhor não querer brigar. Isso é uma objeção terrível com relação ao cliente, até por medo da justiça mesmo. É, E tem o velho ditado popular: a justiça não dá em nada, é, só exato. privilegia quem já tem dinheiro, as empresas. A gente escuta muito dos leigos falando que essa sentença esse juiz a sentença foi comprada. Porque a empresa tem dinheiro, eu não tenho, né? Pois Tem é. muito desse viés. Mas, então é isso. O que eu recomendo sempre é a negociação e as plataformas de forma inicial, até porque dá um certo respaldo de que você tentou negociar, né? Você tentou se antecipar e a empresa se manteve inerte. Então, claro que no direito do consumidor tem um instituto que se chama inversão do ônus da prova. E aí o fornecedor que vai ter que comprovar onde foi se ele estava certo ou não. E a gente demonstrar que ele não falhou com o consumidor, que a prestação do serviço esteve ok. Quando na verdade a gente sabe que não esteve. Olha, Matheus Nascimento, É. consumidor.gov tem apresentado bons resultados aos consumidores. Então, normalmente eles respondem até 5 dias, doutor. Eu lhe aconselho, inclusive, se tiver reclamação, apontamento sobre alguma empresa, é até interessante que vocês verifiquem no consumidor.gov, eu não reclame aqui, tem um top, um rankingzinho dizendo quais são o índice de resolutividade. Eles colocam como se fosse formato pizza, um gráficozinho, dizendo todas as informações sobre aquela empresa. É interessante. Inclusive, essas plataformas tinham que ser mais difundidas, porque às vezes você cai num golpe porque também não verificou, né? Às vezes as empresas têm umas que são muito demandadas lá e você já fica ciente sobre o perfil daquela empresa através dessas plataformas. Perfeito, Ana. Ana, vamos colocar uma questão dos planos de saúde aqui, porque assim, os planos de saúde não querem negociar, muito pelo contrário, eles estão numa posição de não negociação nenhuma. E é curioso, porque o consumidor atrasa tudo, mas eles não querem perder o plano de saúde agora, nesse Num momento. momento como esse. Exato. Então,
Sobre plano de saúde, existe uma resolução da ANS, tá? Vamos fazer alguns apontamentos que sempre são rotineiramente questionamentos que são pertinentes que a maioria dos consumidores tem. Plano de saúde recusou o meu pedido de exame, tá? Do Covid. Não pode. Já consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Então, o plano de saúde tem sim que cobrir o seu exame, inclusive em 3 dias, tá? Agora, claro que eles Mesmo exigem... se o médico não fizer parte da rede credenciada, o médico solicitante, me refiro. Exige indicação médica. Um médico tem que solicitar, tá? Qualquer um. Então, o médico tem que solicitar. Você tem que ter uma solicitação para poder comprovar, até porque os exames estavam sendo feitos se você tivesse mais sintomas, enfim. Mas você pode fazer sim, tá? Desde que você tenha essa recomendação, essa indicação médica. Primeiro ponto. Segundo, como você bem falou, a maioria das pessoas estão optando para deixar de pagar tudo menos o plano de saúde, justamente porque pode vir a necessitar, né? É gênero de primeira necessidade num momento como esse de pandemia. Mas é importante a gente ressaltar que existem segmentos, tá? No plano de saúde. Nós temos o segmento ambulatorial, e aí esse segmento ele vai atender só consultas, exames, procedimentos ambulatoriais, não cabe internação. Não cobre internamento por Não Covid. cobra internação. Então, é muito preocupante isso. Outra coisa, planos odontológicos também, o nome já fala, também não cobre. O plano referência é o mais completo de todos, ele engloba tudo. Então, nesse você pode ficar tranquilo que você vai estar coberto pela sua internação. Outra coisa, voltando, a internação, o plano não pode exigir para fazer exame que você esteja internado. Já que a gente falou sobre internação, não pode exigir isso também. E com relação à carência, porque eu estou perguntando com relação à carência, porque, né, tem pessoas que estão cumprindo carência ainda e ficam doentes com Covid. Isso pode ser considerado emergência ou não? Vai ter que esperar a carência para usar o plano. É porque tem que ser enquadrado como urgência, emergência, para essa carência ser, digamos assim, posta de lado, senão você vai ter que cumprir. Alguns procedimentos exigem sim. Inclusive, alguns, por exemplo, se você tem consulta, tem um prazo de atendimento de 7 dias, até 7 dias você ser atendido, por exemplo. Todos esses prazos de atendimento foram dobrados nesse período, porque a gente sabe que a procura aumentou consideravelmente. Encerrando a parte dos segmentos, também tem um apontamento muito importante, porque existem mulheres grávidas que não atentam para o tipo de segmento, que quando você contrata hospitalar com obstetrícia ou sem, tem esse asteriscozinho que as pessoas não leem. E ele é de suma importância. Por exemplo, com obstetrícia, quando eu tive meu filho ficou resguardado durante 30 dias. Mesmo sem plano, se ele precisasse fazer qualquer coisa, e ele fez, por exemplo, teste do pezinho, ele fez pelo meu plano, porque meu plano cobria ele. Então, quer dizer, já vai servir como carência para você entrar no seu plano, digamos assim, e esses 30 dias você pode utilizar no seu plano. Então, é importante você atentar para essa opção de obstetrícia, e ela também cobre internação. Tá? Então, ela cobre consultas, exames, procedimentos ambulatoriais e internação. E aí, muitas das pessoas não sabem dessa possibilidade de você hospitalar com obstetrícia, o seu filho ficar coberto por 30 dias. Então, por exemplo, tinha muitas mulheres grávidas, desesperadas, porque estavam prestes a ter filho. Ai, meu Deus, meu filho no hospital, num período como esse, enfim. Se o seu plano é hospitalar com obstetrícia, ele vai estar coberto nesses 30 dias, tá? Enquanto você estiver lá. É muito importante a gente sempre ressaltar essas informações. Outra coisa, fiz o exame, tenho direito a reembolso? Sim, tem direito a reembolso. Pode Em todos os casos, não, né? Só por exemplo, se você tiver escolha ou não tiver escolha, porque plano tem essas questões de contrato que é complicado, exato. de adesão que é complicado. Exato. Tem que se verificar no contrato se há a possibilidade de reembolso, tá? Então, se tendo a possibilidade do reembolso, sim, você pode pedir o reembolso, porque, por exemplo, no meu plano, ele não cobre reembolso, acho. Foi por uma situação específica, enfim.
que ele, não, olha, nesse tipo de medicamento aqui eu não vou cobrir. E aí, como era um segmento, são muitas peculiaridades. Contrato de plano de saúde, você tem que analisar todo ele. Porque no meu anterior plano cobria, e como tem um nome, junto com o outro, eu pensei que ainda estava coberto e não estava. Então, quer dizer, tem que se ler as peculiaridadezinhas, mas tem direito a reembolso. Se tiver previsto em contrato, você pode pedir um reembolso do exame que foi feito à época. Ana, Outra posso coisa, ser advogada do diabo? pode. Ninguém lê contrato de plano de saúde. Ninguém lê. Contrato de adesão. Infelizmente. A gente tem muitos contratos de adesão. Né? A gente vive numa sociedade que o consumo é de massa e, infelizmente, a maioria absurda, acho que se não todos, são contratos de adesão. Não há negociação entre ambas as partes. E aí isso Escola parte. também. Ninguém É, lê e não tem opção. Ou você assina ou você não assina. de escola, de compra e venda, né? Quando você vai comprar o seu apartamento, você assina também as imobiliárias. Exatamente por isso. Porque como a gente vive numa sociedade agora de consumo massificado, o contrato de adesão se tornou uma ferramenta muito séria, digamos assim. Ninguém, depois que você se vê diante de uma situação, você vai discutir em juízo. E aí o direito do consumidor entra, né, nas cláusulas abusivas do que for verificado que não caberia como, vamos dizer, cláusula contratual, que passar acima do que for permitido. Outra coisa que a gente pode falar também, Daniela, sobre reajuste de sinistralidade. Muita gente perguntou se o plano pode ficar mais caro durante esse período. No ano de 2020, não, tá? Porque o que já foi previsto em orçamento 2019, sim. Ainda não se tem muita certeza em 2021, porque também vai depender muito do tipo, por exemplo, graças a Deus eu não tive que recorrer. Eu não gastei, não justificaria aumentar o meu plano. Mas outras pessoas podem ter gastado muito mais do que eu. Então ainda está nesse impasse, digamos assim, se pode ocorrer ou não, desde que de forma justificada, até para equilibrar o contrato. Né? Se for demonstrado que, olha, nós tivemos um gasto absurdo, e aí a ANS aprove esse reajuste, enfim. Então há essa possibilidade, mas não para esse ano, fiquem tranquilos. O orçamento já foi fechado, não vai ficar mais caro o plano em relação a isso. Outra coisa que perguntaram era sobre a cloriquina. Se teria obrigatoriedade do plano, desde que o médico indique a utilização. Tá? E aí os planos de saúde vão cobrir também a utilização do medicamento, caso seja determinado pelo médico. Como tratamento, no caso. Exatamente, exatamente. E aí no plano de saúde existem outra coisa também importante falar, que existem pessoas que estavam sob tratamento durante esse período, né? Pessoas, as próprias grávidas que estavam fazendo pré-natal, pessoas que estão acometidas por câncer ou precisam fazer, né, radioterapia, quimioterapia, essas pessoas, os tratamentos se mantêm. Elas não vão ter os seus tratamentos interrompidos durante esse período, os tratamentos são mantidos. E que mais? São muitas as informações. Acho que a gente poderia passar a noite falando, porque tem muita coisa para falar. Tem contrato de academia, tem contrato de A cancelamento de academia não vai eventos. funcionar esse ano, né? Tô achando muito complicado voltar. Mas as academias têm proposto a seguinte situação: se você continua pagando, posterga. Lá no final você consegue utilizar em meses futuros. É o que eu tenho visto Mas o pelas academias. consumidor tem aceitado? Eu tô perguntando porque, assim, eu também tô percebendo um movimento de muito medo e muito cautela com o que eu vou gastar agora, com o que eu vou Uhum. investir agora. Por isso que eu pergunto, o consumidor vem acatando, vem aceitando Não. antecipar pagamento nesse momento? Que é Então, antecipação, né? Não chega, é, não deixa de ser. varia muito. Quem consegue honrar, está honrando. Quem não consegue, está cancelando os contratos. Até porque encontra um certo respaldo, né? De olha, agora você não vai não vai ensejar multa.
já que diante dessa situação, dessa imprevisibilidade, eu vou ter que cancelar. Não foi porque eu quis. E a maioria das pessoas, até algumas academias estavam querendo propor também aulas online, etc. E só se o consumidor concordar. Se ele não concordar, se ele preferir, a prioridade dele for aulas presenciais, o contrato não vai ter como ser prestado. E aí vai depender, quem tem o poder em mãos é o consumidor. O consumidor vai falar, não quero dessa forma. E aí se cancela o contrato. Mas quem puder, e aí eu estou vendo o cenário dessa forma, quem está podendo está honrando para postergar esse valor que está sendo pago, e quem não pode realmente está cancelando o contrato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses cancelamentos de contrato, no geral, também são respeitadas as multas contratuais ou isso também é negociado? Porque todo cancelamento acaba requerendo uma multa. Como é que isso tem acontecido? Eu ia até falar sobre a MP 948, que fala sobre cancelamento de serviços e eventos, né, de turismo e cultura. Nela tem uma peculiaridade que foi muito discutida, que não tem dano moral. Lá já estipula, olha, mesmo que se cancele, a pessoa não vai ter direito a dano moral. Isso foi uma controvérsia gigantesca, os doutrinadores já estão se posicionando, como assim? Porque já qualificou como dano caso fortuito ou força maior, enfim. Mas tirando essa peculiaridade, por exemplo, se eu tenho um casamento que está marcado, uma formatura que está marcada, né, o que tenta se precaver, o que tenta se preconizar é que você consiga que seja remarcado, né? Não cancele o contrato, né? Ou então pedir o reembolso. E aí por isso que a gente bate muito na tecla que aí não vai gerar multa. Porque a gente tenta sempre que não gere uma multa em cima desse cancelamento. Porque é uma situação peculiar. A gente não tem como sair embutindo multas. Até nas escolas inicialmente tinha essa, digamos assim, essa iniciativa de que, não, a gente vai cobrar multa porque a gente ainda pode prestar o serviço até o final do ano. O ano não acabou, a gente não sabe até quando vai continuar. Lembra que eu falei no início que era anualidade, a prestação do serviço? Então não implica dizer porque eu deixei de fazer um mês que eu não vou conseguir repor. Por exemplo, colônia de férias. Agora já são mais de 2. Pois é. Por isso que eu falei, no início era um cenário. Cada vez mais o cenário vai se modificando. A escola do meu filho tinha proposto assim, olha, agora em maio a gente já deu férias para os funcionários. Aí o que a gente vai fazer? No de abril a gente vai negociar com vocês. As aulas vão começar em janeiro e a gente vai dar colônia de férias para eles em janeiro. E pegar um período de julho. Só que agora, depois dessa notícia que eu vi hoje, que já adiou para mais 60 dias, não vai ter como pegar os dias de julho. Então, no início, a postura era uma. Com o passar do tempo, tanto o consumidor vai tendo que repensar, né, sobre o posicionamento dele, quanto o fornecedor. Porque vai ficar inviável. O que não conseguir voltar a prestar serviço vai ter que ser negociado, e se não conseguir a negociação, vai ter que partir para o judiciário. Não tem como ser diferente disso. Mas a gente está batalhando muito para que não incorra em multas os cancelamentos de contrato diante dessa peculiaridade, né? A pandemia veio para colocar em xeque, né, essa força dos contratos, se o Pacto Sunt Servanda realmente vai valer sobretudo a liberdade econômica, até onde a força dos contratos consegue manter a economia, mas sem se sobrepor à vulnerabilidade e à hipossuficiência do consumidor, que também precisa ser preservada. Então, há uma preocupação muito grande. Como eu disse, o diálogo sobre o consumidor, o próprio direito do consumidor teve muita coisa para ser levantada durante esse período. Várias temáticas foram levantadas, são vários os tipos de contratos que a gente pode mencionar, né, de prestação de serviços para o consumidor. Então, quando a gente olha... Meu Deus, já passou. Muito rápido, Daniela. Eu queria passar mais tempo para poder colocar todas as informações. Mas assim, eu acredito que a gente ainda deve ter uns 5 minutos. Eu acredito que a gente deve ter uns 5 minutos ainda. Porque eu fui fazendo umas lives no meu canal também, quando eu menos espero. Você me avisa, tá? Porque hoje eu tô como convidada, apareceu um reloginho para mim e eu falava, gente, 20 segundos, acabou. Quando aparece, porque às vezes simplesmente encerra. Cai. Pois é, aí por isso que eu já estou pedindo para você me avisar, porque a gente vai se empolgando, vai falando, tem muita coisa para ser dialogada a respeito. Então, outra coisa, aumento abusivo de preços também é importante a gente mencionar. Muitos produtos
aumentaram, né, sobremaneira. Mas a gente não Eu tem como... percebi isso no mercado, sobre a É, prerrogativa que aquele produto estava antes em promoção. Eu falei, Jesus. é. Não, e aí produtos de gênero alimentício mesmo, que é necessidade, né? Uhum. Aumentaram absurdamente. Mas inicialmente o que se ficou sendo questionado eram gêneros de necessidade para a saúde. Porque você, para conseguir um álcool em gel, uma máscara, eles estavam, né, superfaturando o valor dos produtos. E aí a gente não tem como estipular, não há um regramento, uma lei que estipule, olha, tantos por cento já vai ser considerado aumento abusivo de preço. Né? É uma prática abusiva que tem que ser combatida, os PROCONs têm que atuar muito proximamente para poder verificar cada situação, a peculiaridade, mas como eu disse, tem que ser, não há um regramento específico obrigando uma porcentagem específica. Então você tem que sempre sinalizar, o PROCON ele é muito eficiente em relação a isso, a fazer essa fiscalização. Os consumidores também têm que cumprir esse papel de chegar e notificar, olha, realmente, agora acho que nem tanto, a procura deixou de ser tão acirrada como estava no início, que estava faltando no mercado, inclusive, mas houve esse problema também sobre aumento de preços. Outra coisa também que mencionaram para mim, transporte escolar, né, se estaria vinculado. E aí, sobre o transporte escolar, eu falei sobre a partir da premissa da negociação também. Por quê? É como eu te falei há algum tempo atrás, alguns minutos atrás. As escolas, quando a minha escola, por exemplo, propôs, olha, vamos fazer a colônia de férias, o transporte escolar poderia cumprir esse período. Porque a gente também não paga nas férias, né? Continua pagando, já que o serviço é anual. E aí, por óbvio, nem a escola poderia cobrar mais, nem o transporte escolar, mas ele manteria o serviço. Isso seria uma Mas tem possibilidade. pais que pagam isso por fora, como um contrato à parte. Como é que ficaria? Não, então, ele paga a parte, mas meio que fica vinculado. Porque o transporte Sim, escolar ele não vai ter que levar para a escola sim. todas as vezes. Então, se o pai ou a escola tivessem um acordo que, olha, ele vai continuar indo na colônia de férias, ele vai continuar, agora não mais, né? Mas se ele fosse ir nas férias ou em janeiro, né, nessas aulas extras que a escola concederia, o transporte escolar levaria, sem ter que pagar nada mais por isso, porque já estava incluído no preço. Agora, diante desse novo cenário, que é o que eu estou te falando, tanta coisa muda de um dia para o outro, que antes de eu entrar na live eu recebi o aplicativo do Diário Oficial da União subindo e mostrando que houve essa prorrogação de 60 dias. Eu falei, nossa, gente, todos os dias tem uma novidade para a gente poder trazer de informação. E aí é o que eu estou te falando, é muita coisa, é mensalidade, a parte do aumento abusivo de preços, transporte escolar, escola, essa parte dos bancos, né, dos contratos imobiliários e dos veículos, que mais? Essa parte que eu falei Ana, também. nunca se precisou tanto de um orientador legal. Quando eu falo isso, eu falo do advogado. Nunca se precisou tanto de um advogado É, para conduzir o processo, porque o que a gente vive hoje é conflito. Mas assim, eu vou pedir que você se direcione ao final da live, se despeça, porque o relógio já começou a contar. começou? Ai, meu Deus. É, Vamos lá. tá. Gente, olha só. Eu agradeço demais a Daniela pelo convite. É um prazer, tá? Não foi à toa que nós nos conhecemos. A Daniela é a rainha do marketing jurídico e me Gratidão. trouxe para esse mundo que eu me apaixonei, tá? Sobre o marketing jurídico, sobre empreendedorismo, e aí nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente lá na Fenalã em São Paulo. Vários projetos vêm sendo dando cheque depois que eu a conheci, né? Que eu comecei a trabalhar esse lado, essa Ela construção, já enfim. tinha muito projeto, viu, gente? Então, hoje é uma oportunidade, né, de vir aqui difundir o conhecimento. É importantíssimo que esses canais sejam abertos. A população precisa estar ciente dos direitos que ela possui, do que ela pode fazer, e principalmente num momento como esse, de pandemia, em que as pessoas não contavam com uma situação como essa, nem consumidor, nem fornecedor. É mais importante ainda que a gente consiga levar essas informações, o direito realmente seja difundido. Estou à disposição. Eu tenho um canal também, um Instagram, que lá eu venho debatendo, trazendo várias temáticas
sobre a respeito do direito do consumidor e para a advocacia como um todo. Fica aqui o convite para vocês conhecerem também um pouco mais. E é isso. Desejar uma boa noite, estou à Seguem a disposição. Ana no Instagram, viu, gente? Ó, Aninha, beijo. Desde já Um tá beijo. convidada a voltar. Você sabe disso. A casa é sua. Ó, Obrigada, gente, meu amor. Deixa eu Beijo ir. para vocês. Beijo.